nossa aula de número 2 aqui do nosso curso gratuito da Oca Solar Energia que estamos disponibilizando para você aqui no YouTube. Lembrando que as duas últimas aulas serão ao vivo e para que você possa gerar, para que você possa emitir o seu certificado, é muito importante que você leia a descrição desse vídeo, acesse o site, faça o seu cadastro para que você possa acessar a nossa plataforma de ensinos à distância e assim você pode concluir o seu treinamento e gerar o seu certificado. Muito importante estar inscrito aqui no canal da Oca Solar Energia, ativar as notificações e acompanhar todos os nossos conteúdos. Já conhece o nosso Instagram? Então vai lá, @Oca Solar Energia, lá no Instagram. Vamos para o conteúdo que eu quero falar com vocês agora. A energia gerada pelo Sol é inesgotável? Isso é uma afirmação ou é uma pergunta? Bom, primeiro, nós sabemos que nenhuma fonte de energia é inesgotável. Mesmo o Sol tem uma vida finita. Porém, nós, meros mortais que aqui estamos neste presente momento, nesse ano aqui, não viveremos o suficiente para ver o fim do Sol. E nem as nossas futuras gerações aí mais próximas conseguirão ver isso. Porque o Sol tem vida aí por pelo menos mais 4 bilhões de anos, aproximadamente. Bom, vamos lá. O Sol é responsável pela origem de praticamente todas as outras fontes de energia na Terra. E nós sabemos que a energia não se cria, ela apenas se transforma, não pode ser destruída, mas pode ser armazenada. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil está entre os 10 países que mais utilizam energia solar no mundo. Sabia disso? Esse estudo que eu vou apresentar um pouco mais para frente, nós vamos exemplificar e mostrar quais são os países que têm a maior utilização e nós, brasileiros, estamos entre os 10 países que mais geram e consomem energia proveniente do Sol. Possui um clima e localização geográfica favorável, isso nós sabemos com toda certeza, para essa incidência de raios solares, o que permite a aplicação de tecnologias de energia solar térmica e também fotovoltaica, porque quando nós falamos de aproveitamento do Sol, nós não estamos falando exclusivamente só da energia solar fotovoltaica, mas estamos falando também da energia solar térmica, que é muito utilizada para o aquecimento da água. Então o que nós podemos fazer é uma junção dessas duas tecnologias para ter uma edificação cada vez mais eficiente e contribuindo para um meio ambiente muito melhor. Então você pode, em uma edificação qualquer que seja, trabalhar tanto com o solar térmico quanto com o solar fotovoltaico. O solar fotovoltaico para geração de eletricidade e o solar térmico geralmente aplicado para o aquecimento de água, para aquecer a água do ambiente. Maravilha? E agora vamos falar um pouquinho mais sobre essa solar térmica. Afinal, o foco desse primeiro contato é falar sobre o Sol como fonte de energia. Então a energia solar térmica refere-se à quantidade de energia que um determinado corpo é capaz de absorver, sob a forma de calor. A partir da radiação solar, incidente no mesmo. Atualmente são gastos milhões de quilowatts. Nós sabemos que quilowatts são os watts multiplicado por 1000 e quando tem um H no final, como está aqui, é o quilowatt-hora. Então são milhares de watts por hora. É a potência elétrica sendo dissipada em função de um determinado tempo que é contabilizado em horas. De energia elétrica para aquecimento doméstico e de água para o banho. É muito comum nós trabalharmos com a energia elétrica para o aquecimento do banho, embora já tenha a tecnologia com o gás, tenha a tecnologia do solar térmico, que muitos não utilizam, mas grande parcela da energia elétrica ainda é dissipada nos banhos. Pasmem, a maioria das residências, edificações e mesmo indústrias que têm balneários ainda trabalham com chuveiro elétrico, mas nós temos uma opção maravilhosa que é absorver a energia do Sol em forma de calor e gerar esse solar térmico para o aquecimento de água, o que vai nos dar uma maior eficiência e vai ainda reduzir o nosso consumo de eletricidade e o nosso gasto anual com essa energia elétrica. Mas e nos meses de outono e inverno, como que fica isso?
Nos meses de outono e inverno, você tem uma resistência para complementação, então ela não é o principal, mas ela é um complemento para aquecer a água do seu banho. Então, são várias vantagens. Reduz o consumo de energia elétrica, redução no custo, né? Não emite gases, e aí aquela maravilhosa contribuição para o meio ambiente. E a energia gerada no ponto de consumo, ou seja, você gera essa própria energia térmica diretamente na sua edificação, no seu comércio, na sua indústria, de forma muito mais simples, muito mais prática e dinâmica, diretamente para o seu consumidor final, que é você, os seus familiares, os seus funcionários, os seus clientes, enfim, a necessidade a qual o estabelecimento necessita, ou mesmo a edificação. E agora é o momento da gente começar a falar um pouquinho sobre a energia solar fotovoltaica. Eu vou pontuar, vou definir algumas coisinhas aqui, porque é muito importante dar essa introdução, esse start inicial. Eu não sei em que nível você se encontra, mas é muito importante que a gente parta de um princípio com as definições, e por mais que você já tenha alguma base, as definições vão te auxiliar para que você consiga obter um melhor aproveitamento do conhecimento que está sendo transmitido nesse treinamento até o final. Então vamos lá, a energia solar fotovoltaica consiste na geração de energia elétrica por meio da captação da luz do sol. Até então é o mesmo procedimento do solar termodinâmico, do solar térmico. É uma solução limpa, ótimo, é uma solução renovável e ilimitada. Como nós já falamos, o período de utilização do sol a gente não vale nem a pena a gente citar aqui mais uma vez, então é uma fonte ilimitada de energia que nós temos ali, e a geração de eletricidade é feita no próprio ponto de consumo, ou seja, sob o telhado ou sob uma área que esteja disponível para fazer a captação dessa irradiação solar e converter em eletricidade. O Brasil, por sua localização maravilhosa, é extensão territorial que recebe energia solar na ordem de 1.013 megawatts-hora. Vou repetir, 1.013 megawatts-hora anuais, o que corresponde a cerca de 50 mil vezes o seu consumo anual de eletricidade, ou seja, o que nós recebemos é 50 mil vezes superior ao nosso consumo de eletricidade. Então, galera, dá uma olhada no potencial energético que nós temos para explorar com tudo isso que nós estamos estudando aqui. E depois vem a parte da aplicação. Essas primeiras aulas são apenas introdução, mas não perca as 2 aulas ao vivo, porque essas eu vou trabalhar conceitos de aplicação, arranjos fotovoltaicos e mais uma série de coisas, e ainda disponibilizar material de apoio para vocês lá na nossa plataforma. Então, se você ainda não se inscreveu, o link está na descrição desse vídeo. Ah, e se você ainda não está inscrito aqui no canal, tem que estar inscrito aqui também. Ah, e lembre-se, ative as notificações. Bom, vamos em frente aqui com o conteúdo. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas fotovoltaicos. Então quando nós falamos de energia solar fotovoltaica, nós estamos falando de um sistema de energia solar fotovoltaica. Então aqui nós temos basicamente uma estrutura de como são os sistemas e como eles se dividem. Então nós temos sistemas fotovoltaicos de energia solar, como está descrito aqui. Nós temos os SFV, que são sistemas isolados, sistema fotovoltaico isolado, famoso off-grid. SFVH, que é o híbrido, que é o off-grid e on-grid, que não é homologado ainda. E nós temos o SFV conectado à rede, que é o famoso sistema on-grid ou grid-tie, ou sistema por compensação. Temos os SFI autônomos, que é só energia solar. Nós temos o SFI híbrido com 2 ou mais fontes de energia. E nós temos o sistema lá nos sistemas conectados à rede com subestações, no caso de usinas, ou ramal de entrada, que é o caso das microgerações. Voltando aqui para os autônomos, nós temos para bombeamento solar, que é muito utilizado em fazendas, sítios e plantações em geral, e nós temos com o armazenamento, que tem diferentes aplicações, como semáforos, câmeras de segurança, enfim, uma série de outros pontos que a gente pode estudar ao longo do nosso treinamento. Com 2 ou mais fontes, nós podemos ter o aerogerador, que aí seria o solar mais o eólico,
Nós podemos ter o motogerador, que aí seria um sistema de combustão a diesel para complementação, mais o solar, que é o combustível fóssil. Então essa é alguma das classificações de como se dividem os sistemas fotovoltaicos. Aqui, quando a gente fala de sistema fotovoltaico isolado, basicamente a gente está falando do painel solar fotovoltaico, o módulo fotovoltaico, né? Alguns conhecem como painéis, mas o termo que a norma 16690, a NBR 16690 utiliza é módulo e não painel, mas nós sabemos que popularmente é muito conhecido como painel solar. Então nós temos aqui os painéis ou módulos fotovoltaicos, os controladores de carga, porque a tensão ela vem do módulo fotovoltaico, mas ela ainda não está estabilizada. Então os controladores de carga vão limitar tensão e corrente de saída. Depois nós temos as baterias para armazenar essa carga e suprir o nosso inversor para alimentar as nossas cargas quando não houver a geração de eletricidade. Maravilha? Esse é o sistema fotovoltaico isolado da rede elétrica, o famoso off-grid. Algumas aplicações, então: agronegócio, telecomunicações, mineração, transportes, óleo e gás, construção civil, saneamento, comunidades isoladas, como as comunidades indígenas ou vilas ribeirinhas. Então isso é muito utilizado. Então existem grandes oportunidades aqui em Portugal, na Europa, os balneários, banheiros públicos, né? As casas de banho, banheiros públicos de praias e alguns parques têm alimentação através da energia solar fotovoltaica e também do solar térmico para aquecimento de água. Então isso é muito bacana, existem diferentes aplicações. Mesmo aí no Brasil também já existe essa aplicação e isso é muito legal. E aqui nós temos alguns exemplos de aplicação do sistema isolado: sinalização e monitoramento, né? Áreas de vivência, aí nós temos como alguns veículos, hoje já tem barcos com complemento, aquelas autocaravanas, né, os famosos motorhome, e dentre outros mais aí que são utilizados, sistemas de sinais, semáforos, dentre outros locais, pequenos estabelecimentos, balneários públicos, como nós dissemos, e uma outra série de outras aplicações aí. Maravilha, tem mais alguns exemplos aqui, como vocês podem ver. Iluminação pública também muito utilizado. Maravilha. E agora o sistema híbrido. O que é o sistema híbrido? É o sistema onde nós temos mais de uma fonte geradora. Quando a solar não é suficiente, nós entramos com um complemento, podendo ser um gerador a diesel, como está aparecendo aqui, ou podendo ser também um gerador eólico. Maravilha! E essa foi a aula de hoje. Na próxima eu já vou entrar falando sobre sistema fotovoltaico conectado à rede, o famoso sistema on-grid. Então não perca a próxima aula, se inscreve se você ainda não se inscreveu. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!